Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou professor de matemática no Poliedro e hoje nós vamos ver aqui os exercícios de tarefas, os exercícios para resolver em casa para vocês sobre o Teorema de Pitágoras. Bom, aqui só revisando novamente o conceito do que vimos das aplicações do Teorema de Pitágoras, se a gente tem um quadrado de lado de medida L, a diagonal desse quadrado vai ser a medida do lado, que é L, vezes raiz de 2. A altura do triângulo equilátero, de um triângulo de lado de medida L, a altura vai ser a medida desse lado, L, vezes raiz de 3 por 2. E dado um bloco retangular com arestas medindo A, B e C, a diagonal desse bloco, D, vai ser a raiz quadrada de A quadrado, mais B quadrado, mais C quadrado. Com esses dados, nós vamos tentar resolver os seguintes exercícios. Bom, primeiro exercício da tarefa. Diz que um trapézio retângulo tem bases com medidas 25 centímetros e 45 centímetros. Determine o perímetro deste trapézio, sabendo que o maior lado não paralelo mede 29 centímetros. Lembrando que um trapézio retângulo é um trapézio que tem dois ângulos retos, né? Para a gente conseguir esboçar isso. E o lado não paralelo, então, mede 29 centímetros. O perímetro deste trapézio é a soma de todas as medidas dos lados desse trapézio. Então, é isso que esse exercício deseja. No exercício 2, ele diz o seguinte: considere A, B, C, D, E, F, G, H um paralelepípedo, conforme representado na figura a seguir. Ele diz que se BC mede 15 centímetros, AB mede 20 centímetros e CG mede 8 centímetros, qual é o perímetro do triângulo AHC, que é esse destacado na figura? Então, a gente precisa descobrir todos os lados desse triângulo e somar. Isso que é o perímetro. Bom, baseado nessas duas coisas, tentem resolver os exercícios e aí, em seguinte, a gente vai para a resolução, ok? Bom, no primeiro exercício, para a gente resolver, ele diz que um trapézio retângulo tem bases com medidas 25 e 45 centímetros. Determine o perímetro deste trapézio sabendo que o maior lado não paralelo mede 29 centímetros. Bom, aqui fazendo um esboço desse trapézio retângulo, como ele é um trapézio retângulo, ele tem dois ângulos de 90 graus. Ele diz que as bases medem 25 centímetros e 45 centímetros, que aqui eu já decompus em 25 e depois 20, né, que daria o 45 no total. Ele diz que o maior lado não paralelo, né, aqui a gente tem um lado, né, aqui é a hipotenusa desse triângulo, que é o maior lado, vai medir 29 centímetros. Ele quer saber o perímetro desse trapézio. Então, é a soma de todos os lados. Para a gente conseguir descobrir a soma de todos os lados desse trapézio, falta esse ladinho aqui, que eu indiquei por x, a medida dele. Então, ó, esse x, que é a medida desse lado, é exatamente a medida desse lado aqui, nesse triângulo. Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo, um catetos medindo x e 20, e a hipotenusa medindo 29. Então, a gente pode usar o teorema de Pitágoras aqui. Então, ó, a gente tem que a hipotenusa ao quadrado, então 29 ao quadrado é igual a x quadrado mais 20 ao quadrado. 29 ao quadrado é 841. 20 ao quadrado é 400. Subtraindo 400 de 841, nós vamos chegar que x quadrado é 441. Então, o x é raiz quadrada de 441. Ou seja, o x é igual a 21. Então, ó, esse lado mede 21, esse lado mede 45, esse lado mede 29 e esse lado mede 25. Então, o perímetro deste trapézio é a soma de todos esses lados, que vai dar 120 centímetros, ok? Na tarefa 2, diz o seguinte: considere A, B, C, D, E, F, G, H, né, que são os vértices, e aí isso forma um paralelepípedo, conforme a figura, e ele dá a medida de alguns lados. Ele diz que se BC mede 15 centímetros, AB mede 20 centímetros e CG é 8 centímetros. Qual é o perímetro desse triângulo destacado? AHC. Bom, para a gente conseguir descobrir o perímetro do triângulo AHC, nós precisamos calcular todos os lados desse triângulo. E a gente consegue observar aqui no desenho que os lados desse triângulo são diagonais desses retângulos, né? Aqui o AC é a diagonal desse retângulo ADCB, a diagonal CH é
a diagonal desse retângulo HGCD, e aqui a diagonal AH, que é o outro lado do triângulo, é a diagonal desse retângulo HEAD. Então, basta a gente usar o teorema de Pitágoras em todos esses triângulos aqui na figura. Então, ó, aqui no primeiro, o AC é a hipotenusa desse triângulo retângulo. O AB é um cateto, que mede 20, e o BC é um outro cateto que mede 15. Então, nós teremos que, pelo teorema de Pitágoras, que AC ao quadrado vai ser 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. E aí a gente consegue concluir que o AC mede 15, mede 25, perdão. Aqui no AH, né, a gente consegue usar o teorema de Pitágoras. A medida de AE é exatamente a mesma medida de CG, que vale 8. E a medida de EH é a mesma medida de BC, que mede 15. Então, ó, pelo teorema de Pitágoras, nós teremos que AH ao quadrado será 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Efetuando essas contas e extraindo a raiz, concluiremos que o AH mede 17. O CH, por sua vez, né, aqui ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo, né, o CHG, e aí a medida de CG é 8, e a medida de GH é a mesma medida de AB, que vale 20. Então, usando o teorema de Pitágoras, concluiremos que CH ao quadrado é 20 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Realizando essas operações extraindo a raiz quadrada, concluiremos que o CH é 4 raiz de 29. Então, ó, temos os três lados desse triângulo: 25, 17 e 4 raiz quadrada de 29. Então, o perímetro deste triângulo é a soma dessas três medidas: 25 mais 17 mais 4 raiz de 29. Como 4 está multiplicando a raiz de 29, a gente não pode somar ele com esses números. A gente só pode somar esses números aqui, 25 mais 17, que é igual a 42, e a gente deixa o 4 raiz quadrada de 29 do jeito que está. E a resposta ficaria desse jeito. Então, o perímetro desse triângulo AHC é 42 mais 4 raiz quadrada de 29 centímetros, ok? Muito obrigado pela atenção e bons estudos!